A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, meus queridos, mais uma vez chamados para servir aqui na Rádio Manaim. Deixa eu chamar aqui o chefe, né? O nosso querido irmão Ricardo. Senhor Ricardo, uma alegria. Já nos conhecemos há muitos anos, o Ricardo. Servimos o Senhor juntos ali em São Mateus, Norte do Espírito Santo, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás. E aprove nos encontrarmos novamente aqui em Vila Velha. Hoje ele está diácono aqui na Igreja Cristã Maranata de Plano 100. E uma alegria para nós, Ricardo, num momento tão especial na sua vida, na vida da sua família, da Tatiana e da Raquel. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Mas eu queria muito, até de certa forma, um jeito carinhoso que nós encontramos de dizer obrigado, né, pela vida do Ricardo, né, que sempre nos ajudou em oração, sempre foi um homem de Deus, desde que eu conheço o Ricardo há muitos anos, e não tem sido diferente na vida dele, desse servo do Senhor, que tem uma história de conversão maravilhosa, desde jovem, desde que ele saiu pequeno ali, da região ali, ele é mineiro. Ricardo, você é mineiro, né, Ricardo? Para o senhor, ou é capixaba? Para o senhor Kleber. Você já fala pocar? Fala pocar. Para o senhor, pastor João, para o senhor Ricardo. Eu sou de Pinheiros. Os meus pais são mineiros, né? Mas eu já nasci em Pinheiros. Perfeito. Então o Ricardo é capixaba, é pinheirense, né? Conhece também. Nossa cidade natal. Isso. Conhece ali o pastor Aníbal Neri, né? Aliás, o seu primeiro emprego, vamos botar assim, primeiro emprego ali, CLT, foi junto ali com o pastor... Foi com o pastor Aníbal. Que na época não era pastor ainda, né? Não. Kleber, eu completei 50 anos agora em janeiro, né? Só vou fazer um resumo. Eu conheci o Evangelho, eu não nasci no Evangelho, eu conheci o Evangelho aos 12 anos. Eu tive a felicidade... Naquele período era possível, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos, no meu primeiro emprego lá em Pinheiros foi trabalhar no açougue. 10 anos. E aos 12 anos eu fui trabalhar numa loja, que era de um primo meu, que hoje é pastor Zailton, que é lá de Marabá. Sim. E a esposa dele me deu um presente, assim que eu comecei a trabalhar na loja. E ela falou que era um presente de crente, né? Ela me deu uma camisa social, uma calça social, um sapato. Um kit. Mas a maior riqueza do kit, quando eu abri o kit, no centro do kit tinha uma Bíblia. Olha só. Então, foi o meu maior presente que eu recebi em 1986, aos 12 anos. E eu comecei a ler a Bíblia. Aí a minha professora de catecismo falou: você não vai ficar aqui não, que você está lendo a palavra de Deus. E aos 12 anos eu me converti na Igreja Batista em Pinheiros. Eu fui participar de um culto. Sentei no último banco e no final na Igreja Batista tem um apelo. E ali me converti. Aos 13 anos eu me batizei na Igreja Batista. Então eu glorifico a Deus por não ter conhecido o mundo e ter conhecido o Evangelho através desse presente maravilhoso que foi a palavra de Deus. Ali foi o seu bar mitzvah, né? Foi. E ali o Senhor ricamente abençoou a minha vida. E na minha família, os meus pais não eram crentes, os meus irmãos também. E fiquei ali servindo o Senhor na Igreja Batista até os 16 anos. E aos 16 anos eu vim trabalhar em Vitória. Depois eu trabalhei nessa loja. Comecei como office boy, fui trabalhar como vendedor. Depois eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Aí teve um domingo pela manhã. Eu estava indo para a escola bíblica dominical na Igreja Batista. Eu estava saindo, chega Aníbal na porta da casa dos meus pais. Isso em 1990. Porque Aníbal ele teve empresas também na região de Pinheiros e Montanha. E o contador na qual eu trabalhava naqueles dias tinha sido contador no Aníbal em 86, 87. Aníbal precisava de uma certidão de documento de uma empresa que ele teve ali na região. E eu não conhecia Aníbal. E no interior você é chamado assim, filho da Rita, filho da Dona Dete. E minha mãe falou: não, ele é filho da Dona Dete, você pode ir com ele. Eu falei: olha, senhor Aníbal, eu posso ir com o senhor, mas eu preciso passar na casa do meu patrão para ele autorizar eu abrir o escritório. Aí entreguei esse documento a Aníbal e passou uns 3 meses, volta Aníbal, mesma cena. Domingo pela manhã,
porque aquele documento tinha uma validade na época de 60 dias. E eu entreguei essa documentação ao Aníbal. E passou uns 3 meses, isso em fevereiro de 1990, assim. A mãe dele vai ao meu escritório e falou que ele precisava falar comigo. Naquela época, quem tinha telefone na cidade eram as famílias mais ricas, né? Aí ele falou assim, ó, você vai na minha casa hoje à tarde, às 15 horas, às 3 horas, que ele vai ligar para falar com você. E a Aníbal me fez um convite. Você gostaria de trabalhar aqui comigo? Falei, me coloquei à disposição. Ele falou, então você vem sábado. No próximo sábado, você vai pegar um ônibus aí às 6, você vai sair daí meia-noite, 6 horas, você vai chegar aqui Você vai saltar na Cesilau, em frente à casa ele Santa aqui em Vitória Terezinha. e você lá em Pinheiros. Lá em Pinheiros. Okay. Nunca tinha visto o Aníbal. E aí vai ter um motorista te esperando. E aí a gente se encontra no supermercado. Ele tinha uma rede de supermercados, na época o estoque atacado. E ali ele me fez uma proposta, eu vim trabalhar e voltei para Pinheiros. Nunca tinha saído de Pinheiros, né? E eu vim trabalhar e morar no bairro Jabu. Eu morei na República, no bairro Jabu. E aos 16 anos, e antes de eu vir para Vitória, eu tinha feito uma visita na Igreja Maranata em Pinheiros, que era simplesmente um salão, era o início da obra. E aí, no primeiro culto que eu entrei na igreja, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Antes mesmo do culto. Tinha uma irmã tocando um simples violão, e ali o Senhor começou a me visitar. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Na época, se dirigia culto na frente do púlpito, né? O irmão que dirigia o culto falou, ó, entrou conosco aqui um jovem que nessa noite foi batizado com o Espírito. E ele contou a visão que eu tive. Mas terminou o culto, eu não pedi assistência, eu fui embora. O meu sentimento é que eu não queria deixar a Igreja Batista por gratidão. E porque durante um ano, eles visitaram a minha casa, dando estudo sobre o livro de João. E ali o Senhor começou a me dar experiência com os dons espirituais. Eu vim trabalhar em Vitória. E próximo à república que eu morava ali no Jabu, existia um trabalho, um salão. E o responsável por aquele trabalho era o pastor Maurício, que na época tinha caminhão e prestava civis também para o estoque. Então eu fiquei um ano visitando a Maranata, mas como membro da Igreja Batista. Porque aos 15 anos eu fiz assim, consulado tem uma função que era conselheiro dos embaixadores do reino. Então a gente pregava para os jovens, né? mesmo jovem. E eu tive a felicidade, eu fiquei ali um ano visitando. A Batista normalmente só tinha cultos aos finais de semana, e durante a semana eu ia na igreja Maranata, porque era muito próximo, era assim, coisa de 300 metros da República que eu morava. Mas teve um sábado, e toda vez que eu entrava na Maranata, o Senhor falava profundamente comigo. Teve um sábado que eu cheguei em casa, a língua hebreia, construí um questionário. Eu tinha escrivania do meu quarto, foram 17 perguntas. Porque na Igreja Batista tem toda uma estrutura, né? Quem é o presidente, quem é o coordenador, as suas funções. E eu falo, você entra na Maranata, você não vê nada, você é só culto, é louvor e ninguém fala, ninguém se apresenta. Você não vê aquela estrutura. E aí, neste questionário, quando o pastor assumiu o púlpito, falou assim, ele entregou uma visão. O senhor deu uma visão no culto profético, entrava um jovem aqui com um questionário para perguntar ao pastor. Mas eu vou respondê-lo de púlpito. E ele começou a responder. Aí terminou o culto, ele se aproximou de mim, era um salão. Eu tentei até esconder atrás da coluna, né? Porque você fica até constrangido pelo resultado do dom. Ele se aproximou de mim e falou assim, você tem mais alguma pergunta, meu jovem? Aí eu fiquei de joelho e falei, não chora por mim. E ali iniciamos a nossa história na Igreja Cristã Maranata. E aí foi onde eu trabalhava com o Aníbal. Trabalhei 3 anos. O tempo passou em 1993. Na última semana de trabalho com o pastor Aníbal, ele não era de igreja, ele falou assim, teve um dia que em uma das nossas reuniões você falou que o momento mais feliz do dia é quando você está na igreja cantando louvores. E eu nunca fui muito evangelista, né? Mas ele se convidou para ir na igreja. Eu falei, só não dá tempo de a gente ir na Praia do Canto e nem de Jardim da Penha, onde ele tinha apartamento. A gente tem que ir aqui no Jabu. Porque era o bairro ali pertinho. O culto começa às 7h30 e falta 5 minutos. Ele falou assim, em qualquer igreja. Aí entramos ali na igreja do Jabu, a igreja tinha acabado de ser consagrada, eu tive a felicidade de participar daquela construção como jovem. E naquele dia o pastor Maurício trouxe mensagem sobre a mulher de Canané, as migalhas que caíam da mesa. O pastor Maurício, o caminhoneiro, o motorista de caminhão. Mora no Jabu até hoje. O pastor Maurício, baixinho, um amigo.
Foi o meu primeiro pastor na obra. Eu lembro quando a Raquel nasceu, eu liguei para ele, ela estou flotando, e aí, que eu já era pai, ele falou assim, se fosse varão, se chamava Maurício, né? Porque a esposa do pastor Maurício chama Raquel. Como você é uma menina, você colocou o nome Raquel. E aí o Aníbal foi naquele dia e o Aníbal recebeu uma benção. O Aníbal saiu da igreja quase 10 horas da noite, várias perguntas que ele fazia. Olha só. Ricardo, é muito bom ouvir o teu testemunho, porque é comum as pessoas dizerem que as crianças e os adolescentes são a igreja do futuro. Mas a gente aprende aqui, não, que eles são a igreja do presente. E você, com teus 12 anos, já estava tendo a sua experiência com Jesus, daqui a pouco já estava sendo batizado com o Espírito Santo, independente de ser um adolescente, né? Então a gente vê assim como o Senhor operou na tua vida e quer operar na vida de tantos outros adolescentes cujos pais estão nos ouvindo hoje e talvez tivessem... Não, talvez quando ele se tornar um jovem, vá para a igreja e se batize, não. É hoje o tempo aceitável para a vida de um adolescente. Deixa eu chamar aqui também a irmã Tatiana, a esposa do Ricardo, né? Tatiana, paz do Senhor. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco aqui nessa manhã. Como você encontrou o Ricardo, ou o Ricardo te encontrou, ou vocês se encontraram? Como aconteceu? E você já era também de alguma outra denominação? Paz do Senhor. Paz do Senhor, Cleber, paz do Senhor, irmãos. Eu que agradeço o convite. Foi diferente. Eu não era da igreja, eu era da igreja tradicional, não era nem de igreja evangélica, não conhecia a palavra do Senhor. Apesar de estar dentro da igreja tradicional e participar dela mesmo ativamente, mas pouco se lia a palavra do Senhor lá. E eu conheci Ricardo no dia 9 de janeiro. 92, Ricardo? 92, amor. 92. E eu fui fazer uma entrevista de emprego com ele. Ah, é? E eu fiz a minha entrevista de emprego, eu tinha 17 anos de idade. O convite, na verdade, para ir fazer a entrevista de emprego era para minha tia. Aí ela falou assim, eu ia lá fazer uma entrevista de emprego, mas eu não tô querendo, não. Você não quer? Eu falei assim, eu quero ir, eu vou. Então, posso ir? Pode. Aí eu fui, eu já tinha sido estagiária na Secretaria da Fazenda, fiz 15 anos dentro da Secretaria da Fazenda. Aí então eu fui para essa entrevista de emprego esperançosa. Fiz a entrevista de emprego, Ricardo olhou para mim no final da entrevista e falou assim, eu tinha ido até sem os documentos, foi muito de repente. Olha, você volta aí amanhã e volta com os seus documentos. Eu tinha 17 anos. E tem muita gente qualificada. Amanhã nós vamos ver, vamos decidir. Aí voltei no outro dia com a carteira de trabalho, com os documentos. Ele ficou registrado a minha carteira. Ele falou, você vai começar a trabalhar agora, quando eu voltei no outro dia. Aí assinou a minha carteira de trabalho 10 de janeiro. Então, a primeira vez que eu vi Ricardo na minha vida foi 9 de janeiro de 92. Ficou registrado. Está registrado, não pode nem registrado. esquecer, né? E exatos 2 anos depois foi a data que o Senhor revelou para noivado. E a gente tinha a data de noivado em janeiro, 9 de março, caía num sábado. E 12 de março. 12 de março, o casamento nosso. 9 de março, que é no próximo sábado. E 9 de março, e fazendo 30 anos de casado, a gente vai fazer 30 agora, anos 12 agora? de março. 30 Dia 12 de 30 março, anos, Cleber. cara. E qual foi a sua experiência que marcou a sua vida nessa obra? Cleber, são muitas experiências. Acho que eu só vou dar uma breve sequência no que eu estava contando. Depois que eu comecei... Aí eu comecei a trabalhar lá no estoque, né? Exatamente. Foi funcionário do Aníbal também. Exatamente. Ele até... Não sei se ele lembra, mas ele até falava assim, a Maranatinha. Então, aí eu peguei e recebi... Tinha um convite para eu ir num casamento de um parente em Pinheiros. Saí daqui, Ricardo também foi, que ele foi para a casa da família dele. Chegou e o casamento era numa igreja tradicional. Nunca tinha entrado numa igreja maranata. O casamento era em Boa Esperança. Era em Boa pertinho de Esperança. Pinheiros ali. Mas eu ia para Pinheiros. E aí eu acabei ficando, até por convite da família de Ricardo, fiquei até na casa dele. Só que eu ia para o casamento em Boa Esperança. Estava esperando, aguardando minha tia chegar para a gente ir juntos. E acabou que eu fui para o culto. E ali foi um casamento de verdade, né? Fui num casamento do culto. E eu não entendi tanta coisa. Mas cantou um louvor, Vem Agora, Amigo, que eu só ouvi lá, nesse final de semana que eu fui no culto lá. E aquele louvor entrou na minha cabeça. Vem agora, amigo, não deixe para o amanhã.
e esse louvor entrou. E aí eu fui embora, aí resolvi ir no Jabu, um convite do Ricardo para ir lá no Jabu, e comecei a ir no Jabu. E foi assim que eu comecei a servir o Senhor. Aí ter experiência, o Senhor falou claramente comigo pelos dons. Eu falei assim com o Ricardo, você falou da minha vida. Quando eu fui a primeira vez aqui em Jabu, eles sabem tudo. Kleber, só para resumir a questão lá do estoque atacado, que foi uma bênção nas nossas vidas. Eu vim trabalhar por Aníbal, trabalhando no departamento pessoal. Certo. Só para fazer registro de admissão e demissão. Aos 16 anos de idade. E 8 meses depois, o gerente dele, por uma decisão pessoal, foi morar na Bahia. E o Aníbal ficou sem um gerente administrativo e financeiro. E ele fez várias entrevistas. Ele chegou a contratar um gerente que não foi. Passou uns aí eu fui começando a acumular as funções como gerente financeiro. 3 meses depois, ele me chamou na sala dele. Porque Aníbal, mesmo antes de conhecer o Senhor, já era um homem assim, um homem nobre, já era alguém diferenciado. Tratava, por mais que tinha mais de 100 funcionários, tratava todos muito, muito bem, de forma muito... Ele falou assim, a partir de hoje você vai assumir a gerência. E eu assumi a gerência aos 17 anos. Então, para um menino do interior, que veio de Pinheiros, que estava ainda fazendo o 2º grau, você assumir a gerência de uma empresa tão grande, só tem um segredo, é a mão de Deus. Foi presente de Deus. Então, em 92 eu conheci, Deus definiu a minha vida profissional, definiu a minha família. A obra tem tudo, né? O dia que eu conheci a obra, o Senhor me deu um presente na minha vida profissional, me deu uma família. Então, é tudo o que nós precisamos. Passou alguns meses, o gerente de um banco foi lá e falou assim, rapaz, seu gerente está assinando aí a documentação. E ele só tem 17 anos, ele é menor. Aí Aníbal, foi o dia que eu vi Aníbal um pouquinho mais agitado no trabalho. Chegou na minha sala, abriu a porta e falou, quantos anos você tem? Eu falei, 17. Ele falou, você não me falou? Eu falei, você nunca me perguntou. Falou, mas continua aí. Eu, nessa idade, eu não tinha essa responsabilidade. Então, na gerência, assim, se eu não fosse promovido a gerente, eu não seria o responsável pelas entrevistas de emprego. É verdade. Olha como é que Deus faz as coisas, né? Então, assim, Aníbal foi... quando tudo era propósito do Senhor. E ele e a Tati foi para a entrevista em 92. Então, nós ficamos noivos em 94. Nós começamos a namorar em 93. Ficamos noivos em janeiro de 94 e casamos 12 de março de 94. Mas, para finalizar a minha experiência de definição, quando eu tive a experiência com o questionário entre obra e permanecer na Igreja Batista, e aos irmãos da Igreja Batista, muita gratidão pelo carinho que eles tiveram comigo. O senhor, meu pai morava em Pinheiros, ele tinha ido para a feira no sábado de manhã, não era comum acontecer, não é comum até hoje. Ele tinha um Fusca, que ele tinha o maior carinho para aquele Fusca. Quando ele volta da feira, cadê o Fusca? Roubaram o Fusca de meu pai. Meu pai sempre foi um pai muito carinhoso, mas é um homem que não conhecia o Senhor. Fez de tudo para achar o Fusca e não achou. Aí eu tive um sonho. Aonde o Fusca estava, o Senhor me deu um sonho. Eu liguei para o pastor Cletos, que é meu primo, na época ainda é jovem. Ele já estava na Maranata. Eu falei, Cletos, eu tive um sonho assim, 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 o que é que eu faço com esse sonho? Ele falou assim, liga para o seu pai, conta para ele. Aí eu fui no Orelhão, ali na pracinha do Jabu, e liguei para meu pai. Falei, pai, o senhor deu um Fusca, um sonho, que o seu Fusca estava em determinada cidade. Quando você entrava na segunda rua, à direita, segunda casa à esquerda, quando você abriu o portão. Olha só. O Fusca estava na garagem, tinha 2 paralamas, um no teto da garagem, um estava pintado, outro não. E o nome do policial, que a senhora, você falava o nome do policial no sonho. Pinheiros, na época, tinha só, acho que 3 policiais militares. E um deles era o nome. Ele falou assim, eu já procurei há dias, mas eu sei que... Ele usou essa expressão, eu sei que seu santo é forte. Eu vou lá nessa cidade olhar. Ele foi no sábado de manhã. Atendeu o endereço do sonho.
Ao abrir a garagem, o Fusca estava lá e os 2 paralamas no teto, no Meu quintal. Deus. Meu pai fumava, meu pai bebia. E 1 ano depois, eu tive a felicidade de ver meu pai dirigir louvor na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Assim, Como é que era o nome dele mesmo? Orival. Senhor Isso Orival. tem 31 anos. E aprove o senhor no 15 de julho do ano passado, aos 75 anos, escolher meu pai. Então, assim, eu fui o primeiro da minha casa para o evangelho. E nunca pressionei ninguém para a igreja. Mas o Espírito Santo trouxe todos. Todos hoje servem o Senhor. Como, Meu pai partiu no Senhor. como pagar isso? Como pagar isso? Toda a sua trajetória profissional até hoje, a família, a bênção de ver o teu pai dirigir um louvor na casa do Senhor, a família. Como eu poderia, né, se fosse possível, Ricardo, tivesse como pagar isso? Como pagar? Que moeda? Essa gratidão, acho que a palavra é gratidão, por tudo que esse Deus tem feito na sua vida. E digo mais, sábado agora a Raquel vai estar casando, né? Ou seja, Deus também está te proporcionando esse momento ímpar na sua vida de ver uma jovem envolvida na obra, instrumentista, envolvida em Missão Amazônia, seminários, envolvido com as crianças na igreja. Como pagar isso, Ricardo? Ou essa dívida é impagável diante do Senhor? Kleber, é impagável, né? A primeira mensagem que eu tive a oportunidade de pregar na obra foi na igreja de Jabu. Estava num culto obreiro, sentado ao lado do pastor Maurício. E ele falou assim, eu estava com 19 anos, se eu pedir para você pregar, você prega? Eu falei, prego. Eu achei que era na semana seguinte, né? Aí ele abriu o texto, abriu a Bíblia e falou assim, sobe e prega. Eu estava presente. Você estava presente. E a Tati, Como é que estava o rosto a namorada, dele, já estava Tatiana? presente. Pregou bem. O amor ajuda, né? Mas ele pregou muito bem. Só deu uma bênção para ele, só deu a E a vitória. primeira mensagem foi o que darei ao Senhor, Glória a Deus. Kleber. O que daria ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O pastor Marcelo pregou essa mensagem no culto de segunda-feira, né? Foi a primeira mensagem que eu preguei. Foi a mensagem que veio no meu coração. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. E se hoje eu pedisse, Ricardo, pega a mensagem pra gente, seria essa a mensagem também? Certamente, Kleber. Kleber, assim, como obra, nós estamos vivendo um momento assim muito especial, né? Porque a letra às vezes muda até o seu endereço. Você sai de igreja A para a igreja B. Mas transformação de vida, só o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo tem feito, realizou na minha vida, tem feito. Os sinais, nossa maior riqueza, como igreja, como servos, é nos esforçarmos para ter uma vida profética. É estar em um determinado lugar, numa determinada cidade, que Deus reservou para a sua vida. Perfeito. A minha vinda para a vitória, eu tenho certeza que foi cuidado de Deus. Amém. E aí depois, para chegar na família, ao casar, aí eu vou resumir, né? Porque eu estava em Pinheiros, quando eu estava aqui em Jabu, estava feliz, eu tinha sido promovido, eu estava... já tinha comprado um carrinho, estava namorando, e aí o Senhor começou a dar sinais para me voltar para Pinheiros. Não foi fácil, não. Porque um jovem, quando sai do interior, você está em Vitória, trabalhando, o seu desejo é permanecer. Claro. Talvez pensar até numa cidade maior. Aí o Senhor falou assim, eu quero você em Pinheiros durante 6 meses. Eu não entendi na época, mas eu obedeci. Assim, não sei se eu daria esse conselho hoje, mas aí eu abri mão e fui para Pinheiros. E o Senhor falou assim, eu quero você em Pinheiros durante 6 meses. No último culto, orado para mim no Jabu, quando eu abri a palavra falou assim, encerrados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Olha. E tudo que eu tentei fazer em Pinheiros, o Senhor não permitiu. Mas ainda jovem, o Senhor colocou para dar assistência ao primeiro trabalho lá em Vinhático. Que é pertinho entre
Aí eu Pinheiros e Montanha. Eu tinha comprado um Cadete, a turma de hoje só conhece isso talvez pelo Google. É verdade. E eu comecei a dar assistência vinhática, mas achava um carro assim esportivo, eu troquei no Santana. Que a gente pegava o Santana mais 3 obreiros e fazia o culto profético dentro do carro para chegar em Viático. E tive a felicidade na consagração daquela igreja, foi até o pastor Gilson que pregou. Eu só falou assim, eu quero você 6 meses em Pinheiro. Eu cheguei em Pinheiros 25 de abril de 1993. Então você deixar um emprego onde você ganhava bem, né? Deixar a namorada no qual você amava e tinha desejo de casar. E voltar para Pinheiros. Amo Pinheiros, tenho muita gratidão a Pinheiros. Mas não estava em nossos planos. Eu cheguei em Pinheiros 25 de abril, num domingo de 1993. E o Senhor falou que me queria ali durante 6 meses, eu não falei para ninguém. Guardei a profecia, eu, Senhor. Mas o tempo passou. Se você fosse fazer a conta, eu teria que ficar em Pinheiros até outubro. Na escola bíblica dominical. Escola bíblica. Acho que o maior presente que um pai pode dar para um filho é a escola bíblica dominical. Eu estava indo para a escola bíblica dominical, a Aníbal bate a minha porta. Na escola bíblica dominical, Deus falou comigo quando eu saí de Jabu. Na escola bíblica dominical, lá em Pinheiros, terminou a escola bíblica dominical, um pastor, que era de São Mateus, tinha ido lá participar de um culto. No corredor, ele olhou para mim e falou assim, essa semana Deus quer definir a sua vida. Ele nunca tinha me visto, Kleber. E aí, faz uma semana de jejum. Aí eu comecei a fazer o jejum na segunda, dia 18. Eu entreguei o jejum às 9 horas. Antes de eu entregar o primeiro jejum, o telefone da casa dos meus pais tocaram. Um empresário que tinha comprado um concessionário, então falou, preciso falar com você. Eu tomei um susto. Meu escritório é em frente ao Banete, você pode vir aqui? Eu fui para esse bate-papo em jejum. Falou assim, nós falamos com o Aníbal, e eu acho que a Aníbal fez uma propaganda, talvez até muito forte, né? A Aníbal falou que você foi o melhor empregado que ele já teve. E nós adquirimos a concessionária, então falou, eu não gostaria que você fosse lá conhecer. Eles não me convidaram para trabalhar, para conhecer. Nós vamos sair daqui na quarta-feira. Quarta-feira era dia 20 de outubro. Aniversário da minha namorada. Hoje minha esposa tem quase 30 anos. Eu vinha para Vitória passar o dia 20 de outubro com ela. Liguei para a Tati e falei, amor, eu estou indo até o Flotone. Parece que é um emprego, está surgindo. E surgiu outras oportunidades, todas o Senhor disse não. E não é fácil, às vezes você, né, o seu sonho com a profecia. Às vezes que um embate. E aí ela falou, meu bem, vai, porque isso deve ser certamente um presente de Deus. Aí fiquei até sexta-feira em Teoflotone. Na sexta-feira, retornando para Pinheiros, com esse grupo de empresários, que é o Grupo Ovel, a qual tem muita respeito e admiração, a família lá de Pinheiros. Eu falei assim, você volta aqui amanhã, no sábado, dia 23, nós vamos definir e temos interesse de fazer uma proposta. Aí eu fui no sábado, cheguei lá, estava toda a diretoria da empresa, 5 irmãos, mais uma cunhada. Aí fizeram uma proposta comercial. Foi muito rápida essa entrevista. Aí eles falaram assim, mas só tem um detalhe. Você precisa começar na segunda-feira, porque nós temos urgência. Já compramos um negócio de carro, eu não entendia nada, sabia mal dirigir. Então tudo é profético, né? Como é que a pessoa contrata uma pessoa para ser gerente de uma concessionária que nunca tinha trabalhado com concessionária? A experiência era supermercado. E que dia que era segunda-feira? Segunda-feira era 25 de outubro de 1993. Os 6 meses que o Senhor falou que me queria naquele lugar, se cumpriu na risca. Assim, e fui para Teoflotone, 25 de outubro de 1993. Cheguei na cidade de Teoflotone, fui muito bem recebido. E quando você falou assim, onde fica a Maranata? As pessoas não conheceram. A Maranata era um salão em cima de uma loja. E Deus ricamente abençoou a minha vida. E aí, no aniversário de Tati, foi o primeiro dia que eu pisei os pés em Teoflotone. E aí, emprego, servindo no Senhor, aí se cumpriu uma outra profecia. Ficamos noivos 9 de janeiro de 94 e casamos 12 de março de 1994. E lá se vão 30 anos. 30 anos. 30 anos. O que não e 2 anos depois nasceu essa herança, esse presente de Deus. Por falar em herança e presente de aí Deus. Nós assumimos a igreja de Almenara, Kleber. Almenara. Logo que Raquel nasceu. Primeiro Tambacuri, né? Assumimos a igreja porque não tinha Tambacuri, pastores Bahia na época. ou Minas? É Minas. Minas. Então, Flotone pertencia à coordenação de Valadares, pastor Daniel, pastor Toninho, pastor Mano. De Teoflotone a Almenara era 280 quilômetros, Kleber.
Os 6 meses que eu fiquei em Pinheiros, eu só entendi depois, servindo ao Senhor num trabalho pequeno e viático, talvez foi certamente para ser um instrumento de Deus lá em Teoflotone, Almenara. Assumimos Almenara, assim que Raquel nasceu, assumimos Tambacuri. E eu mais tarde tivemos o privilégio de ir para Almenara e dormimos, inclusive eu trabalhava no concessionário, saía às 14 horas do emprego, Teoflotone era 280 quilômetros de Almenara. A Tati aprendeu a dirigir para nos ajudar a retornar na estrada, porque por mais que a coordenação falava que eu poderia voltar depois da EBD, até por questão de segurança, mas eu particularmente só gostava de sair lá depois do culto à noite. E aí dormimos algumas vezes no templo, eu e ela, Kekel, recém-nascida, dentro da igreja. Almenara pertence ao Vale do Jequitinhonha. Aos irmãos de Almenara, todo o meu carinho, toda a minha gratidão. São muitas histórias, Kleber. Não tinha templo lá, e quando a gente saiu de lá, já estava o imóvel comprado para construir o templo. Kleber, primeira visita... E Tambacuri é a mesma coisa. Comprou o terreno, nós fomos embora. Comprou o terreno em Almenara, a gente Aí foi. teve um dia que nós encontramos assim, achamos escorpião dentro do templo, a Tati ficou preocupada. Mas a igreja era tão carinhosa, a igreja levou um berço para Raquel, colocava no anexo. A Raquel dormia nesse berço no anexo. A gente dormia dentro da igreja. Aí teve um período que a Tati entregava a Raquel 10 horas da noite no sábado para a irmã Carmelita, e ela chegava às 6 da manhã para Raquel mamar. Eu não estou nem lembrando disso Olha mais. só, o Ricardo tem tudo anotado ali. Agora, E aí, Kleber, foi a primeira vez que o senhor salvou um varão chamado Edson. Nós fomos visitar essa visita. Um bairro muito simples, era um pedreiro, é um homem que tinha vícios. A esposa dele, quando convidou a vizinhança toda, tinha mais de 40. Ela quis cancelar a visita, porque naquele dia ele não estava... Falei, não é eles a visita. Diz que é o que o Espírito Santo faz, né? Não foi a visita, não foi a palavra que ia fazer o homem daquele se converter. À noite ele estava na igreja. Ele se converteu. Eu, em 30 anos de obra, 32 anos de obra, não sei se eu vi um obreiro trabalhar tanto para levar visitante. Ele foi no culto à noite, levou 11 visitantes. 11. E ainda saindo de uma ressaca. No final da semana seguinte, ele estava de gravata negra e queria trabalhar. Deus. Deus o libertou completamente do vício. E foi um obreiro que muitos nos ajudou naquela região. Trabalhando, cuidando, fazendo a reforma com o coração. É o que Deus faz. Deixa eu perguntar aqui a Raquel. Raquel, qual o sentimento, você ouvindo teu pai falar, tua mãe falar, qual o sentimento que vem no seu coração de você ter um pai ou uma mãe que viveram intensamente, viveram e vivem intensamente a palavra de Deus? Como é que é nascer num lar desse e conviver num lar como esse? Paz do Senhor. Paz do Senhor. É um sentimento de gratidão mesmo ao Senhor muito forte. Eu sempre falei isso com meus pais, que foi um presente do Senhor realmente ser filha deles. Que não ser deles, filha deles, e crescer na obra, crescer dormindo na igreja e sempre protegida. E o Senhor, durante toda essa trajetória, realmente nunca me deixou sair. Sempre eu tenho toda essa trajetória de vida na presença do Senhor. Isso é um privilégio, isso é um presente. E eu sempre tive muita gratidão a isso e cuidado de realmente demonstrar isso. E orava ao Senhor, pedindo, Senhor, que os meus pais sintam orgulho de mim como filha, que eu não venha errar com eles, que a palavra pede para que nós honremos nossos pais. Isso. Então sempre foi uma oração até que eu coloquei diante do Senhor. Eu concluí a minha faculdade de medicina tem 1 ano. Durante esses 6 anos de faculdade, os meus pais fizeram muito por mim para me ajudar a concluir essa faculdade. E às vezes eu orava muito ao Senhor, que eu consiga realmente concluir, que eu possa honrar tudo que os meus pais me deram para chegar até aqui. E no meu aniversário, quando oraram por mim, o Senhor deu até a visão, um diácono falando que o Senhor pediu para te falar que aquela oração que você está fazendo pro Senhor, o Senhor já realiza. Os seus pais já sentem muito orgulho de você. Graças a Olha, Deus. essa coisa boa. Graças a Deus. E era uma oração que eu nunca tinha contado para ninguém que eu fazia. Mas foi uma... Fazia no secreto, no oculto, né?
Raquel sempre superou as minhas expectativas. Glória a Jesus. A mão do Foi Senhor sempre presente. uma visão que o Senhor deu a um diácono nessa oração que fazia o Senhor. E essa semana especial é uma semana de muitas emoções, porque é a semana do meu casamento. Casamento, né? E aí eu também sempre orava ao Senhor que conseguisse encontrar uma pessoa também que os meus pais amassem. Eu sempre coloquei isso muito diante do Senhor. E que fosse alguém também que os pais do meu companheiro também me amassem. E aí, antes de começar a ter o meu relacionamento com ele, eu falei, os nossos pais precisam abençoar esse relacionamento. Sim, certamente. Graças a Deus foi algo que tudo se encaixou dentro do projeto do Senhor. Pastor João. Raquel, você tem um exemplo de vida, né, nos teus pais, né? Você, graças a Deus, você é uma jovem que cresceu vendo um exemplo. Você viu um exemplo de sua mãe, porque eu tenho certeza absoluta que todas essas experiências que seu pai passou, de cuidar de igrejas, de ser mesmo tão longe, elas não aconteceriam sem a presença de sua mãe. Por isso que diz a palavra do Senhor que o homem precisa de uma ajudadora. E agora vai ser você. Né? Tudo vai começar com você a partir da semana que vem. Né? Eu me lembro que uma vez uma das minhas filhas falou para minha esposa assim: eu quero arrumar um marido igual ao papai. E a minha esposa falou assim: não, você não vai arrumar um marido igual ao seu pai. Você vai arrumar um marido que vai ter mais qualidades que seu pai e mais defeitos que seu pai também. Algumas qualidades diferentes que seu pai não tem, seu marido vai ter, e alguns defeitos que seu pai não tem, seu marido vai ter. Mas é você que vai montar seu casamento. Né? Hoje as duas estão casadas, uma já me deu um neto, que é a maior alegria, e agora vai ser a sua vez. Né? Você viu um exemplo. Né? Talvez o seu casamento seja um pouco diferente do que é o casamento do seu pai com a sua mãe. Porque você é outra mulher e seu noivo é outro homem, mas o Espírito Santo é o mesmo. Aleluia. Né? Então, por mais que ele haja diferente, se você vê o casamento de Abraão e Sarai, é diferente do casamento de Isaac com Rebeca, que é diferente do casamento de Jacó com Raquel. Né? Mas o Espírito Santo é o mesmo. Então, a partir de agora, você vai ter suas experiências como seus pais tiveram as experiências deles. É claro que eles vão estar sempre prontos para te aconselhar, na hora que você ligar, na hora que você perguntar, como é que é isso? O que você acha? Ontem minha filha me ligou ontem à noite para trocar de cidade, do Rio de Janeiro para São Paulo. O que você acha? E ela tá casada, já é mãe, mas mesmo assim liga pra gente. O que você acha disso, pai, mãe? Vai acontecer com você. Mas disponha-se nas mãos do Espírito Santo. Ensine seu marido também isso. Ele vai precisar muito de você. Vocês estão indo para o norte do país, né? Mas com certeza o Senhor vai ser com vocês, porque tem um casal aqui orando por vocês, que vai pagar um preço, com saudade. E você vai receber essa bênção. Entendeu? Então, toca pra frente, depois conta pra nós como é que vai ser a sua experiência lá na frente, nos chamados para servir você com o teu marido, parte 2. O que eu noto é que... Como pai não precisava ir para tão longe, né? Mas a gente entende tudo no Senhor. O Ricardo, eu noto, pelo que ele contou resumidamente, a vida sempre em algumas etapas e bem definidas, né? Início, fim. Início, fim. Sábado agora termina mais um ciclo. Mais um ciclo. Mas inicia-se outro. Como é que está o coração do Ricardo para essa nova etapa, Ricardo? Coração apertado, né? Mas feliz. Feliz, Kleber, muito feliz. Acho que é uma alegria grande para um pai. Você pegar uma criança recém-nascida e levar para o altar do Senhor. E apresentar ao Senhor. E aí, anos depois, você voltar no mesmo altar. E saber que ali está. Falei que o seu casamento, sexta-feira no civil, é um contrato e é necessário diante dos homens da lei. Mas sábado é uma aliança. É o dia que será formada uma grande aliança no altar do Senhor. Então, assim, como pai, muita gratidão ao Senhor. O maior desafio é você talvez criar filhos, né? Mas assim, não tem alegria maior para um pai de saber que o filho está servindo assim. Onde está seu filho? Na igreja. Onde está seu filho? No Manaim. Onde está seu filho? Na caravana. Onde está seu filho? Tocando instrumento. Isso enche muito o nosso coração. Formou, é médico, as conquistas da vida, tudo isso é um presente. Mas não tem riqueza maior para um pai do
que ter certeza que seu filho está aos pés do Senhor. Então, uma alegria muito grande. Alegria pela Raquel, pelo Guilherme, que é o noivo. Vocês só têm a Raquel. Só temos a Raquel. Vou te contar um segredo. Felizes somos nós que somos pais de meninas. Porque a Bíblia diz assim: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher. Elas trazem os genros para dentro da nossa casa. Guilherme, você tá ouvindo isso, Guilherme? Guilherme, anota isso aí. Seremos 4, né? Felizes nós que somos pais de meninas. Glória a Deus. Mais O feliz. Gerro é muito amado, né? E a Raquel, assim... O nome da Raquel foi um sonho, né? Que o Senhor nos deu. Hoje o jovem nem sabe o que é isso. Na época era um fax. Eu lembro que eu recebi um fax da eternidade. Época do fax. Hoje, se fosse hoje, era um e-mail, um WhatsApp. Eu recebi um fax da eternidade. Tinha um desenho da ovelha e o nome Raquel. Aí fomos pro Manaim de Valadares. Chegamos lá, o pastor Daniel estava fazendo uma reunião com os obreiros da região. E a mensagem foi Raquel. Então, são muitas experiências, né? Em tudo, Kleber. A mão do Senhor. Não são coincidências, são cristocidências. Prosperou, o Senhor deu uma bênção. Que família linda, que família maravilhosa. É linda porque tem a presença do Senhor. Glória a Deus. Porque tem a mão do Senhor. Então, assim, feliz. Agora, não precisava ir tão longe, né? Os irmãos de Marabá, eu tenho certeza que já acolheram com muito carinho a vida da Raquel. Bom, eu estou recebendo aqui algumas mensagens. A Valéria Bazei, lá de Chapecó, Santa Catarina, falou que eu estou aqui no meu trabalho com a minha colega Aline, com a Roberta. Estamos aqui ouvindo os chamados para servir. Uma bênção, um abraço aos irmãos aí, tá bom? Tá bom. E votos de feliz casamento aí para Raquel. Obrigada. Olha que coisa boa. Irmãos do Brasil, do mundo inteiro aqui, mandando mensagens aqui. Glória a Deus. Então a irmã falou assim: meu Deus, Kleber, tô aqui ouvindo a experiência. Sandra de Jesus de Barcelona. Nasci em Pinheiros, hein? Somos todos parentes. Parente do Ricardo aí. Um abraço carinhoso a todas as igrejas dos irmãos de Pinheiro. Muita gente que amo Pinheiros. Irmã aqui falando: meu Deus do céu, Kleber, eu também tô esperando essa bênção para minha filha. Confia no Senhor aí. Qual o segredo, Ricardo? Qual o segredo, Tati? Esperar no Senhor. Esperar no Senhor? Exatamente. Kleber, eu disse a um pai uma vez aqui na minha igreja que o maior presente que o pai pode dar para um filho é EBD. Uhum. E por algumas outras razões esse companheiro não está conosco hoje. Mas é comum ele todo domingo ele traz o filho para EBD. Então assim, eu lembro quando a Raquel estava fazendo pré-vestibular, a vida é muito corrida, não é fácil passar em medicina. Falei: filha, se você for preciso, você está estudando aí 12, 13 horas por dia e cursinho. Você pode ficar ausente de todos os cultos se for necessário, exceto a escola bíblica dominical. E o que o senhor tem feito na escola bíblica dominical tem sido algo assim extraordinário. E quantas a EBD marca a vida de uma igreja. E a Raquel sempre teve esse carinho, essa gratidão pelos cultos, mas em especial pela escola dominical. Então, o segredo é entregar ao Senhor. Às vezes você tem uns pais que são servos e por alguns momentos os filhos estão ausentes. É difícil você entender. Às vezes o pai se cobra: Senhor, onde eu errei? Né? Há situações também que você tem uns pais que às vezes não têm uma vida tão definida e os filhos servem ao Senhor. Mas o segredo é altar do Senhor. Entregar, Senhor, que seja instrumento nas tuas mãos. Assim, eu tenho muita gratidão ao Senhor. Uhum. E eu glorifico muito o Senhor. E não tem nada que me alegre mais do que ver minha filha servindo ao Senhor na igreja, tocando piano lá na igreja. Assim, às vezes eu choro vendo ela lá tocando, servindo o Senhor. Isso me alegra muito, muitíssimo. Coisa boa, né? Ela tem uma experiência. Acho que se eu me exceder, você corrige, Kleber. Quando a Raquel completou 15 anos, a gente estava morando em Linhares. E a Tati achou prudente dar para ela de não fazer nenhum evento, nenhuma festa. Fomos para uma pizzaria comer uma pizza em família. Mas dá para ela de presente um piano. E teve um sábado que eu estava de plantão no meu emprego, já cheguei no final do dia em casa, a Raquel mas a Tati tinha ido para um ensaio, grupo louvor, que lá em Linhares, na igreja de Três Barras, os irmãos, um abraço. O ensaio era os sábados. E quando eu fui pro quarto, eu comecei a ouvir o piano ser tocado e um louvor ser tocado. Quando eu corri na sala, tinha um anjo tocando piano. Glória a Deus.
E ali eu me quebrantei muito. E Raquel tocava flauta na época, já fazia aula de piano. Aí quando eu cheguei na igreja de Três Barras, o irmão falou: tem um dom para você pregar. E aí eu preguei naquele dia, e durante a mensagem eu contei a experiência que um varão, um anjo tinha entrado na sua casa e tocado o piano. E quando eu citei o louvor foi uma bênção para o culto. Terminou o culto, a Raquel se aproximou de mim e falou: pai, foi o meu piano? Eu falei: foi. Dias depois nós fomos para cá de Jacupemba participar de um culto de aniversário da igreja. O irmão do teclado passou direto, foi para João Neiva. E Raquel estava iniciando 2 semanas. 2 semanas. Na semana seguinte a essa experiência. 2 semanas após essa experiência de um anjo ter tocado o piano lá na minha casa. Aí ela levantou a mãozinha, o dedinho tímido, e falou: pastor, eu toco alguns louvores. E o pastor falou assim: quais você toca? O que você toca serão os louvores do culto. Isso mesmo. E ela tocou. Kleber, claro que vale a pena investir, estudar música, ser um instrumentista de excelência. Mas era o início da carreira dela. Ela estava começando, tocando ali, catando ainda as teclas. Mas Deus operou naquele culto. 8 anos depois, a igreja de Linhares, através do pastor Alex Demos, veio fazer uma visita. Veio uns jovens aqui conosco, um grupo de 40, 50 jovens. Aí no final da BD, a jovem aproximou da Raquel e falou assim: eu posso tirar uma foto com você? Pode. Ela, Raquel, tímida, achou. Ela falou assim: eu me converti o dia que você tocou na minha igreja. Essa jovem era de Jacupemba e era vizinha de uma irmã cadeirante. Quem levava a mãe era a filha, mas a filha tinha um compromisso. A Vitória pediu a vizinha. A igreja era muito... Você permite a sua filha levar a minha mãe no culto hoje à noite, porque é um culto especial e minha mãe não quer perder. Falou: não, sem problema. Como essa adolescente, ela tinha 10 anos na época, ela chegou com a cadeira, o irmão obreiro colocou para sentar à frente. Sentou onde? Do lado do teclado. Então o culto para ela foi assim um desafio, tinha a sua limitação, estava iniciando. Eu não toquei, mas Deus operou. Naquele dia, aquela jovem teve aquela experiência. Então assim, anos depois, cheguei aqui, vi ela tocando, falei: é a obra que o Senhor tem realizado. Ela estava tocando flauta já, né? Virou instrumentista também. E ela tocando flauta. Bênção, né? Queridos, são 8 horas e 57 minutos. Eu tenho que botar um ponto final aqui neste Chamados para Servir. Mas quero dizer que foi uma alegria para a gente poder receber aqui essa família nessa semana tão especial, nesse momento tão especial, para o Ricardo, meu amigo particular, para Tatiana também, minha amiga, irmã em Cristo, amigo particular, e para Raquel, que eu vi correndo lá na igreja do Boa Vista, né? Igreja do Boa Vista. E hoje aqui nós temos a alegria de poder estarmos compartilhando essa experiência para o mundo inteiro, para mais de 186 países. Essa experiência que era algo tão íntimo dessa família, que agora passa a ser íntimo da família de Deus, que é essa igreja que nós temos, né, em todo o mundo. Os irmãos acompanhando aqui, irmãos ouvindo toda essa experiência da Raquel, dos pais que viveram também. E como é importante você criar seu filho na presença do Senhor. Como é importante a presença dos pais, né? Como é importante a obediência dos filhos. Isso a gente leva para a vida, né, pastor João? Sim, é verdade. Isso é como diz a Bíblia, é a herança do Senhor. É a herança do Senhor. Vocês plantaram, né, e agora vocês estão colhendo. Né? A palavra do Senhor fala: aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A Raquel nada mais é do que a ceifa de vocês em um âmbito, porque existem vários âmbitos: o âmbito profissional, o âmbito financeiro, o âmbito da união do casal, né? E o âmbito da criação de filhos. Então a Raquel é a colheita de vocês. Né? Vocês plantaram, investiram, né? O piano, a flauta. Eu sempre digo que instrumento musical na minha casa foi um investimento. O melhor investimento. Com certeza. As minhas 2 filhas tocam violão, as minhas 2 filhas tocam piano, uma toca sax e a outra flauta. Aleluia. Né? Deus, E assim, tá Glória apertado, mas vambora. Também compramos o piano, tá? Hoje o piano tá aqui na minha casa. E a minha esposa diz assim: se vocês quiserem tocar o piano, trazem os meus netos aqui e toca o piano. Vou pegar essa dica. Você precisa conversar com a minha esposa, tá achando? Seu piano não vai para Marabá. Vou pegar mais essa dica próxima.
violão. Eu ensinei várias crianças por onde passei nas igrejas. Teoflotone, deixei eu. Iniciamos um trabalho na nossa casa, Kleber, então falou. Ali tá a herança. Eles todos me superaram, os meus alunos. Glória a Deus por isso. Ficou melhor. Até aqui em Plano 100 cheguei a ensinar um pouquinho também. As primeiras notas e os ritmos aí para as Você crianças. acredita que eu nunca ensinei minhas filhas e eu toco violão? Nunca ensinei. Elas pequenininhas foram pedindo para a avó, com 10 anos mais ou menos, a primeira. A avó deu um violão, ela chegou na igreja, pediu, ensinaram e todas as duas tocam, né? Mas eu fico pensando assim, poxa, por que eu nunca ensinei as duas, né? Raquel não toca violão. Tatiana, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. E uma honra pra gente. E que essa semana, e principalmente no sábado, seja assim uma noite especialíssima na sua vida. Glória a Deus. Eu que agradeço, Kleber. Agradeço a você, o convite. Aos irmãos que estão aí presentes conosco aí. Raquel, olha, Deus te abençoe. Seja um casamento maravilhoso. Uma vida, né? Que se inicia você, o Guilherme. Aliás, agora a família aumentou, né? Ricardo, Tatiane, Raquel e Guilherme. E vem mais por aí, né? Vem mais. Os Bernardos da vida. E que Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo aqui. Sei como é difícil, né, manter o controle numa hora dessa ao vivo, com o mundo inteiro falando, né, de coisas tão íntimas de vocês. Mas eu achei e é necessário pontuar aqui esse momento tão bonito, né, tão marcante na vida dessa família. Eu acho que é um exemplo para todos nós. Obrigado. Paz do Senhor. Obrigada a todos, paz do Senhor. Ricardo, obrigado mais uma vez, querido. Obrigado, e você. uma honra pra gente ter recebido você aqui. Eu sempre brinco, convido o Ricardo para estar aqui com a gente nas madrugadas. Ele tá sempre por aqui. É um amigo de longa data, um irmão querido, amado. E parabéns pela família, pela filha. Parabéns pelo exemplo. E que seja um sábado assim especialíssimo para você. Obrigado, Kleber, obrigado. Preciso registrar porque aos irmãos de Pinheiros, né? Aos irmãos de Teoflotone, um povo que nos acolheu de forma tão carinhosa. Moramos também em Valadares, aos irmãos da Igreja da Ilha. Tive o privilégio de trabalhar na equipe de lá de Valadares. Trabalhar no Manainha é uma festa, uma benção. Aos jovens quando amam Manainha é uma riqueza. Teoflotone, eu não posso esquecer dos irmãos de Teoflotone, de Almenara. Os irmãos de São Mateus que nos acolheram tão bem. Os irmãos de Linhares. E hoje estamos aqui em Plano 100, vizinho da rádio há 12 anos. Então os irmãos de Planos têm também o nosso carinho, a nossa gratidão. E sábado tem festa. Sábado tem festa. Sábado tem festa. Na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Pastor João, obrigado mais uma vez por ter estado conosco, dando essa assessoria luxuosa aqui. Com certeza, sempre uma bênção participar desse programa, conhecer novos irmãos que eu não conhecia e glorificar o nome do Senhor por essas experiências maravilhosas. Ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje. Conversamos com o Ricardo, com a Tatiana e com a Raquel, essa família abençoadíssima aqui que nos deu a honra de estar conosco, compartilhando experiências maravilhosas. Lembrando você que a reprise desse programa no sábado, no dia do casamento da Raquel, tá bom? Às 7 horas da manhã aqui na Rádio Manaim. Esteja orando, né? Esteja orando pro culto, para que seja a noite de salvação. Bênção. Exatamente. Onde o nome do Senhor seja glorificado Sempre. na nossa vida, na vida da igreja. E esse Chamados para Servir já vai estar no YouTube daqui a pouquinho, tá bom? Para você que queira assistir novamente, vai enviar o link para algum irmão que você conheça. Daqui a pouquinho já vai estar postado no YouTube para todo mundo. E aí, né, perde o controle, né? É o mundo inteiro. A hora que você quiser, você pode acessar e ver novamente. A todos a paz, Senhor. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.